Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento na série eólica e nesse vídeo iremos abordar sobre novos designs e formas de rotor, parte 14. A renda dos artesãos locais na Índia que tecem produtos de bambu, especialmente cestos, caiu drasticamente devido à concorrência de materiais mais baratos. As asas, tecidas à mão na Índia, pretendem ser um novo produto para melhorar a situação dos afetados. As asas ainda estão em fase de testes, mas Corem espera poder comercializá-las em breve. Infelizmente, mesmo 4 anos depois, ainda não há sinal disso. Também em fase de testes está um novo tipo de turbina eólica que pretende gerar energia a partir do vento de caminhões que passam na França. A foto publicada, pobre, mostra um rotor Savonius de vários andares bastante convencional, que vem da empresa colaboradora Cita. Conforme relatado pela imprensa em agosto de 2010, a operadora de rodovias francesa Autoroute Paris-Rhône, APRR, instalou uma turbina eólica de 2 kW na região da Borgonha, na rodovia 6, a sudeste de Paris, que será usada para medir quanta energia pode realmente ser gerada a partir do vento gerado por caminhões até meados de 2011. Se o teste for positivo, essas turbinas eólicas poderão ser usadas para operar dispositivos como câmeras, estações meteorológicas ou placas informativas ao longo da rodovia com uma necessidade de energia inferior a 2 kWh, já que os custos de conexão desses dispositivos via cabo são muito altos. Com o objetivo de abastecer locais maiores, projetos maiores de energia eólica de 8 a 10 kW também serão investigados. Segundo a empresa, o planejamento começou em 2008 e também foram testados pequenos modelos com turbinas eólicas normais, mas estes não produziam energia suficiente, portanto, precisavam ser apoiados por células solares ou baterias para operar os dispositivos. Os testes atuais já ajudaram a mudar o protótipo. O formato e o tamanho das pás do rotor passaram por uma série de melhorias, resultando no tamanho atual do protótipo de 2x2 metros. Além disso, um freio a ar será instalado para regular a rotação das pás do rotor em ventos fortes. Infelizmente, nada foi descoberto até agora sobre os resultados do experimento ou se ele foi ou será continuado. Em setembro de 2010, o conceito dos designers coreanos Shin Young-cho, Hong Sang-yi e Ryu Chan-yeon foi publicado nos blogs. O conceito, chamado Wind Tunnel, tem como objetivo usar o vento dos metros nas megacidades do futuro. Os rotores em forma de fuso são integrados em conchas curvas que se adaptam à curva do túnel e que carregam em sua ponta uma fonte de luz que é alimentada pela eletricidade gerada pela própria turbina. A energia excedente será usada para fornecer eletricidade a várias instalações públicas no andar térreo. No caso dessa tecnologia, eu também gostaria de abordar projetos semelhantes logo depois, pois há muitos deles, mesmo que sejam do ano seguinte. O conceito Voltair do designer industrial Luís Castanheira de Lisboa, Portugal, que será exibido em fevereiro de 2011, é uma turbina eólica que fica localizada no canteiro central de uma rodovia. Neste caso, são os carros que passam cujo fluxo de ar coloca os pequenos rotores do eixo vertical em movimento. Outro sistema para trens, que neste caso é embutido no próprio leito ferroviário, foi projetado pelos designers Kian Jian e Ali Leonetilo Parimia de Lund, Suécia, e aparecerá nos blogs especializados em março de 2011. O dispositivo compacto chamado T-Box, que é montado entre os dormentes, utiliza a energia eólica gerada por um trem em movimento e tem como objetivo conter todos os componentes mecânicos para o uso, armazenamento e fornecimento da eletricidade gerada. O rotor é um da-rieus de 3 pás enroladas. A energia gerada dessa forma será fornecida a instalações públicas ao longo da linha ferroviária que ainda não estejam conectadas à rede elétrica em áreas remotas. Os projetistas calculam que cerca de 150 T-boxes podem ser acomodadas em uma linha ferroviária de 1.000 metros de comprimento. Um trem com cerca de 200 metros de comprimento viajando a uma velocidade de 300 km por hora precisaria de cerca de 18 segundos para percorrer essa distância, e geraria 2,6 kWh no processo. O conceito já havia recebido o prêmio Light-On do fabricante chinês de LED de mesmo nome em 2010.
Mas por mais legal que essa ideia seja, mesmo no transporte local com serviço minuto a minuto, o tempo de inatividade superaria em muito o tempo de uso. No entanto, sempre há pessoas que lidam com tais conceitos. Em fevereiro de 2013, por exemplo, estudantes da Universidade de Delhi, na Índia, receberam aprovação para um projeto piloto no qual queriam usar os ventos rápidos dos trens do metrô para produzir energia. A proposta, desenvolvida por uma equipe de 10 estudantes e 2 professores, envolve pequenas turbinas a serem instaladas em locais estratégicos ao longo da rede de metrô de Delhi, com 196 quilômetros de extensão e 142 estações. Para identificar os locais ideais, são utilizados dados da Delhi Metro Rail Corp. Com a velocidade dos trens. Sabei descobre que as melhores posições são as entradas dos túneis e os pontos de transição onde os trens mudam de rotas subterrâneas para seções abertas. De acordo com os cálculos da equipe, em condições ideais, 500 watts-hora podem ser gerados por hora, após deduzir o atrito e outras perdas, cerca de 200 watts-hora, o que corresponde a 4,8 kWh por dia. Agora, como projeto piloto, uma turbina será instalada em uma das estações de metrô da cidade. Outra tecnologia em comum foi registrada para uma patente internacional em setembro de 2010 pelo inventor tunisiano Anis Al-Ouini. No entanto, o sistema, chamado Safonian, só se tornou conhecido publicamente em março de 2012, quando a startup Safon Energy, sediada em Tunis, fundada por Al-Ouini e seu parceiro Assimi Labaed em 2013, o tornou público. O nome tem raízes púnicas, pois durante a era do Império Cartaginês, 814-146 a.C., um Baal Safon era adorado como uma divindade do vento. O novo conversor eólico não tem pás giratórias, em vez disso, um corpo em forma de vela se move para frente e para trás com o vento, convertendo sua energia cinética em energia mecânica para mover os pistões. O movimento em forma de um padrão tridimensional em forma de 8 foi amplamente inspirado em barcos à vela. Os movimentos dos pistões geram pressão hidráulica, que pode ser armazenada em um acumulador hidráulico ou convertida em eletricidade por um motor hidráulico e gerador. Ao longo de 2 anos, vários protótipos são projetados, desenvolvidos e testados, evoluindo e melhorando radicalmente o design original. É ousadamente afirmado que a nova tecnologia é 2,3 vezes mais eficiente do que as turbinas convencionais, com uma eficiência entre 30% e 40%, e pelo menos 50% mais barata. No laboratório, o Safonian converteu 78% da energia eólica em eletricidade, o que está bem acima do limite de bits. De acordo com a empresa, a versão mais recente do protótipo V2 também prova que o Safonian é robusto, resiliente e tão facilmente escalável quanto as atuais turbinas eólicas de lâminas. O modelo agora apresentado tem um diâmetro de 1,2 metros e uma área de 1,13 metros quadrados, possui 5 pistões e uma transmissão de energia hidráulica. Uma vez que um fabricante para tecnologia, também conhecida como Zero Blade, seja encontrado, deve levar de 18 a 24 meses até que o primeiro dispositivo comercial esteja disponível no mercado, esperam os iniciadores. Em maio de 2012, a invenção recebeu o primeiro Prix GL Innovation KPMG. Em junho, Labaed falará no TED Global 2012 em Edimburgo, Escócia, e em novembro ao Prêmio Maghreb Startup Initiative, patrocinado pela Intel e a Brai Capital. O Sustainable Entrepreneurship Award 2013 em Viena, Áustria, será concedido ao sistema em abril na categoria Best Idea. Este ano também haverá um Innovation Prize for Africa 2013 na Cidade do Cabo, África do Sul. O sistema apareceu na imprensa algumas vezes em 2014, mas ainda não há sinais de uma implementação comercial que prove que os comentaristas céticos estavam errados. Como disse corretamente o falecido Carl Sagan, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Em outubro de 2010, vários novos designs serão lançados, como o moinho eólico solar de Daeongkim, da Coreia. Este projeto é uma luz solar cujo anel de painéis fotovoltaicos se transforma no formato de um rotor eólico horizontal de múltiplas pás assim que escurece. Isso significa que pode-se esperar um fornecimento de energia quase contínuo,
que é usado para carregar a bateria da própria lâmpada. Um rotor multipai semelhante, que corresponde aos rotores eólicos do Texas, que já tem mais de 100 anos, chama nossa atenção no mesmo mês, sob o nome quase inflado de Sistema Eolus. O interessante sobre esse conceito móvel, apresentado pela empresa norte-americana Engineering for the Earth Inc., é sua finalidade: dessalinizar água. A dessalinização é um processo que consome muita energia, e a forma mais econômica atualmente, a osmose reversa, requer mais de 3 kWh por metro cúbico de água potável. Para fornecer energia para isso, turbinas eólicas e sistemas fotovoltaicos estão sendo cada vez mais utilizados. O novo método, por outro lado, converte a energia eólica diretamente em pressão de água para uso em sistemas de osmose reversa, sem primeiro transformá-la em energia elétrica, como acontecia anteriormente. De acordo com a empresa, ignorar a energia elétrica tem vários benefícios significativos, incluindo maior robustez, maior confiabilidade e custos mais baixos. O sistema Eolus requer apenas velocidades mínimas de vento para fornecer água potável a comunidades de até 500 pessoas por unidade. A empresa desenvolve unidades fixas com diâmetros de rotor de 2,4 a 6 metros, bem como a versão transportável mostrada com um rotor de 3,6 metros. Enquanto os modelos menores são projetados para limpar e dessalinizar água salobra, os modelos maiores também podem dessalinizar água do mar. Entretanto, não há evidências de que esses projetos tenham sido realmente implementados. Também em outubro de 2010, o generator do designer Jonathan Globerson de Sunny Isles Beach, Flórida, é introduzido. É uma combinação de um módulo solar com células flexíveis e uma turbina eólica Savonius torcida que pode ser instalada no corrimão de uma sacada com pouco esforço. O conceito foi pensado como uma alternativa para inquilinos que moram em apartamentos. Afinal, os painéis solares são difíceis de instalar na varanda ou no terraço, e muitos proprietários nem sequer permitem a instalação de uma antena parabólica para recepção de satélite. Segundo Globerson, cada unidade pode reduzir as contas de luz em pelo menos 6%. No entanto, se o generator chegará ao mercado é uma incógnita, assim como o preço desse interessante dispositivo. Até agora, existe apenas um protótipo em escala 1h04. E neste mês, outro moinho de vento estranho está sendo revelado, desta vez pelo inventor Scott Apthorp de Erie, Pensilvânia, que agora está buscando financiamento para um protótipo. Tendo já investido $15 mil em pesquisa de patentes, ele não tem mais dinheiro para isso. Embora uma empresa chamada Ashland Technology Inc. já tenha demonstrado interesse na inovação em fevereiro, uma colaboração produtiva não parece ter ocorrido. O moinho de vento Apthorp é uma turbina de eixo vertical com pás muito estreitas, cuja potência não é entregue a um eixo de transmissão central, mas por meio de ímãs indutores de corrente presos a um par de enormes anéis horizontais. De acordo com Apthorp, os rotores individuais serão empilhados um em cima do outro. Ainda não existe um modelo maior que o pequeno. No entanto, o MFX Design Studio de Fairview, Pensilvânia, está assumindo a inovação e trabalhando com a Apthorp para desenvolver imagens e animações de seu design patenteado para ajudar a atrair potenciais investidores ou compradores para a nova tecnologia. O patenteamento mencionado ainda não pôde ser verificado, uma vez que uma patente registrada pela Apthorp em 2008 sob o nome Sistema de Turbina Eólica Modular tem uma estrutura completamente diferente. Em novembro de 2010, o fabricante de Leipzig Vindependência UG e Coquilograma recebeu o Prêmio Especial de Inovação de John Ebb da Associação da Indústria de Plásticos Reforçados, AVK, por sua pequena turbina eólica móvel Levise 1000. O sistema de 350 watts, a 13 metros por segundo, que pode ser configurado em apenas alguns minutos e também pode ser montado no telhado, tem um diâmetro de 1 metro, pás de rotor estáveis feitas de laminado CFRP, pesa apenas 6 kg e opera particularmente silenciosamente. A uma distância de 1 metro, apenas 50 decibéis foram medidos a 8 metros por segundo. O preço é de €2.000, mas inclui um sistema de controle de bateria por cerca de €500, caso você queira conectar baterias à turbina eólica para ter eletricidade mesmo em épocas de pouco vento.
Depois, há as baterias em si. O sistema também será apresentado na Wind Energy Business Conference da Câmara de Comércio Germano-Americana em Chicago, em novembro, por representantes da Autark Energy LLC, uma empresa fundada em 2010 em Charleston, Carolina do Sul, que opera como uma subsidiária da Vindependência. Na atualização atual, no final de 2014, não há nada a ser encontrado das empresas, nem há mais relatos sobre o rotor com design basicamente interessante. Em novembro de 2010, outro poste de iluminação pública independente foi apresentado nos blogs sob o título Viva Light Tower, que utiliza fontes bioquímicas para seu fornecimento de energia, além do vento e do sol. A lanterna, que vem da Shellis Hayashi Designs, sediada em São Paulo, Brasil, parece uma ideia interessante, mas provavelmente será bem cara. Enquanto um rotor eólico com um painel de PC acoplado gira no topo do poste de luz, um vaso de planta, incluindo uma estrutura de escalada, é acoplado na parte inferior, sob a qual há um tanque de fermentação integrado para resíduos orgânicos. É improvável que esse conceito seja implementado num futuro próximo. Talvez mais prático, no entanto, seja o projeto de pequenos rotores conectados entre si de forma modular. O conceito sob o nome aparentemente bastante popular WindCube vem dos designers chineses Liao Sun-shen e Wen Shichan. O único gerador eólico de 100 watts, que pode ser parafusado na parede, é composto por pás, o gerador, um eixo telescópico para que o rotor possa ser puxado para fora ou afundado de volta no suporte e os plugs de energia correspondentes para conectar unidades adicionais. De acordo com os desenvolvedores, 15 desses rotores devem ser suficientes para uma casa de 4 pessoas, já que cada unidade, estimado, gera até 21,6 kWh por mês. O nível de consumo muito baixo assumido aqui se aplica à China. O design ganhou um dos prêmios Lightion deste ano e também recebeu o Prêmio Internacional de Excelência em Design 2011. Em 2010, a empresa Altenera Technology Inc. foi fundada em Bethesda, Maryland, com o objetivo de trazer ao mercado um sistema modular semelhante, mas baseado em um conversor de energia completamente diferente. A patente já havia sido registrada em 2009 sob o título Aparelho para coleta de energia de oscilações induzidas por fluxo e método para o mesmo. O inventor é Maurice Kaplan, de Rockville, Maryland. No entanto, a nova solução de energia eólica chamada Breeze-B só chegou à imprensa em janeiro de 2013, quando a Altenera foi selecionada como finalista na competição Cleantech Open Southeast. O sistema de painel coletor eólico econômico, móvel, leve e silencioso é adequado para quase todas as condições de vento e também deve atingir alto desempenho, embora isso ainda não tenha sido quantificado em nenhum lugar. O interessante é que essa inovação também funciona sem peças rotativas e, portanto, não deve causar nenhuma interferência de rádio. Para coletar o vento, é usada uma tecnologia patenteada, tecnicamente sólida e altamente eficiente, baseada em lâminas vibratórias, semelhantes a diapasões. A patente descreve o dispositivo como um método que usa um processo de oscilação quase estacionária para gerar eletricidade, que é criada pela interação entre um fluxo turbulento e uma estrutura oscilante elástica dentro de um campo magnético. Cada um dos transdutores de vibração é construído em placas modulares e fáceis de montar, que podem ser combinadas em conjuntos como blocos de Lego e dimensionadas para qualquer tamanho. A empresa também apresentou seu sistema no ARPA-E Summit em Washington, D.C., em fevereiro de 2013, onde chegou pelo menos às semifinais, e em julho recebeu financiamento inicial da Maryland Technology Development Corp. TEDCO, uma organização independente dedicada a facilitar a comercialização de tecnologias de universidades e laboratórios de pesquisa de Maryland. Em janeiro de 2014, a TEDCO investiu $1,3 milhão em 13 startups no estado, incluindo $100 mil em financiamento para a Altenera. Talvez isso nos ajude a dar o próximo passo e criar um protótipo verificável. Outra empresa fundada em 2010 é a Agril Wind Turbines por Jeff Brown, de Little Rock, Arkansas. O veterano da Força Aérea Brown está iniciando sua empresa com a ajuda do Arkansas Small Business and Technology Development Center, ASD, para obter financiamento para o trabalho de P&D necessário do programa Small Business Innovation Research, SBIR.
Em 2011, Brown recebeu uma bolsa de assistência para transferência de tecnologia da Arkansas Science and Technology Authority para apoiar pesquisas de mercado e, em setembro de 2012, uma bolsa de $100 mil do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos será usada para testar a viabilidade da tecnologia por meio de modelagem computacional até o início de 2014. O projeto envolve o uso de silos de grãos modificados para instalar turbinas eólicas de eixo vertical de baixo custo, cuja energia gerada será armazenada como ar comprimido em silos existentes ou novos. O aspecto positivo para os agricultores é que essa abordagem permite que eles utilizem sua infraestrutura e conexões de rede existentes. Também em 2010, a empresa norueguesa SciEyes, fundada em 2000 especialista em fundações flutuantes para turbinas eólicas offshore, se dividiu em duas empresas independentes. Embora uma continue a atender o setor tradicional com seu nome atual, a empresa de tecnologia SciTurbine EYES, sediada em Bergen, desenvolverá e comercializará exclusivamente uma turbina eólica offshore leve e sem engrenagens de 10 megawatts, adequada para suportes fixos e flutuantes. A comercialização da tecnologia a partir de 2015 ocorrerá em conjunto com outros parceiros industriais. Neste ponto, 7 anos de simulações dinâmicas e engenharia já foram investidos no desenvolvimento, o que tornou possível superar o desafio fundamental do upscaling por meio de diversas soluções de design incomuns, como dizem. A turbina Street 10 possui um gerador em forma de anel magnético permanente de grande diâmetro que é acionado diretamente pelo rotor. Cada uma das 3 lâminas é montada em uma estrutura de suporte em formato de A que abrange o gerador. As pernas da estrutura de suporte terminam em 2 eixos independentes, que também servem como cubos para o rotor do gerador, enquanto a borda externa do rotor do gerador é conectada à estrutura de suporte para transferir o torque do rotor da turbina para o gerador. Em outubro de 2012, o CTO e cofundador Sten Borgen explica os principais recursos da turbina offshore Street 10 em uma conferência internacional sobre conceitos de propulsão em Bremen, Alemanha. A Sabey anuncia que a empresa espera uma redução estimada nos custos das turbinas de 15 a 20% em comparação ao estado atual da arte. O plano agora é instalar uma planta piloto de tamanho real com um diâmetro de rotor de 145 metros, outras fontes, 164 metros, na costa oeste norueguesa, perto da sede da empresa em Bergen. A concessão para isso já foi concedida pelo governo norueguês, e o fundo estatal Enova está fornecendo 137 milhões de coroas norueguesas para o projeto. A SAI já havia lançado um protótipo em escala 1h06, com rotor convencional, em março de 2011, mas ele afundou logo depois. O motivo era que a altura do flutuador que deveria manter o sistema acima da água era muito baixa. Encheu-se de ondas de 6,3 metros de altura. Atualmente não há mais detalhes sobre a nova turbina eólica Street 10. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @EcoSolarER.